bem, meus amigos? Sejam todos bem-vindos aqui para um bate-papo rápido, um privilégio, com o ministro Reinaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça. Nesse breve bate-papo, a gente vai conhecer um pouquinho mais do ministro em primeira pessoa. É uma pessoa que me inspira muito e tenho certeza que vai ser inspirador para todos vocês. Ministro, obrigado por topar essa conversa aqui. Eu sei que a agenda é apertada. Obrigado também por ter gravado nossa aula magna de processo penal para a escola até aprovação. Ministro, queria conversar brevemente. O senhor foi quase tudo no sistema de justiça. O senhor, nascido no Maranhão, foi para Brasília, chegou a retornar para o Maranhão e agora naturalmente está sediado em Brasília. Muita gente, alunos de graduação, né, e mesmo o pessoal que está estudando para concurso, pensa naquele assunto da vocação. Como saber qual o seu papel no direito? São muitas opções boas, né? E às vezes a gente se angustia de não saber qual é o caminho que tem que seguir. O senhor tinha claro isso, essa vocação para magistratura? Isso foi acontecendo naturalmente? Como é que o direito entrou na vida do senhor e como é que o senhor se tornou magistrado? Olha, Zé Roberto, é um prazer imenso estar aqui novamente. Eu venho de uma família de 7 irmãos. Meu pai era advogado do Banco do Brasil, foi advogado 40 e tantos anos do Banco do Brasil, e minha mãe farmacêutica. E eu sou o 5º filho, o primeiro que foi para a área do direito. Meus irmãos mais velhos foram para a medicina, para a engenharia, né? E eu fui para o direito. E tive como um exemplo o meu pai, que era um profissional muito bom da área do direito privado. Eu me formei muito cedo, com 21 anos, e no mesmo ano fiz concurso. Eu era servidor da Justiça Federal no Maranhão e fiz concurso para procurador do Estado do Maranhão. E com 22 anos passei no concurso para procurador. E nessa época, antes da Constituição de 88, 1986, o ano que eu me formei, eu passei no concurso. E nessa época nós fazíamos as duas coisas, a advocacia pública e a defensoria pública. No Maranhão, a atuação da defensoria pública era feita pelos advogados da Procuradoria, os procuradores de Estado. No Distrito Federal, por exemplo, era feita pelo Ministério Público, antes da Constituição de 88. E ingressei na advocacia pública. Na faculdade, eu já tinha uma tendência ao direito público. Eu gostava muito do direito público. Não sei se talvez para fazer um contraponto com meu pai, que gostava muito do direito privado. Talvez eu não me sentisse tão bom na área do direito privado. No exercício da minha profissão, enveredei logo para a academia. No ano seguinte, fui lecionar na graduação da Universidade Federal do Maranhão. Tinha feito pós-graduação e fui para a área da teoria geral do direito, para o direito constitucional e assim por diante. Mais adiante, eu fui para Brasília, recebi um convite do primeiro presidente do TRF da primeira região e fui ser assessor do presidente do TRF da primeira região, já como procurador de Estado. E lá fiz concurso para procurador do Distrito Federal e Territórios e juiz de direito do Distrito Federal e Territórios, já depois da Constituição de 88, já tinha idade, antes exigiam de nós 25 anos, então nessa época eu já tinha 25 anos, mais de 25 anos, e pude ser juiz de direito do Distrito Federal e Territórios, trabalhando com o direito penal, com o direito público nas varas de fazenda pública, e no ano seguinte fui para a Justiça Federal por uma razão muito simples, que era o direito público. Eu sempre gostei muito de direito constitucional, de direito administrativo, de direito previdenciário e de direito penal, né? Então, para unir essas duas coisas, eu fui para a Justiça Federal, fiz carreira na Justiça Federal como juiz federal, fiquei no Distrito Federal e depois no Maranhão, titularizei no Maranhão, eu era substituto, fui ser titularizado no Maranhão, depois voltei para a seção judiciária do Distrito Federal e nessa época fiz mestrado também na PUC de São Paulo, doutorado na FADISP, com uma pesquisa realizada nas minhas férias, porque magistrado não era liberado, né? Eu fiz pesquisa na Universidade de Siena, na Itália, e depois o pós-doutorado que eu consegui fazer na Universidade de Coimbra, né? Tudo no direito constitucional com um viés na área penal. Cheguei ao TRF da primeira região, como desembargador. Lá permaneci na Justiça Federal toda 23 anos e após 23 anos fui ao Estado,
ao terço constitucional do STJ na vertente Justiça Federal. No STJ fui para a terceira sessão. Na terceira sessão eu me redescobri, porque fazia alguns anos que eu não trabalhava com os crimes oriundos da Justiça Estadual e pude ver novamente os dramas humanos, as mazelas humanas. E isso efetivamente me fez com que eu estudasse e redescobrisse a justiça restaurativa, né? Que redescobrisse um princípio esquecido, que foi o tema do meu doutorado, o princípio constitucional da fraternidade. Não numa perspectiva religiosa, mas numa perspectiva de categoria jurídica. Por que a igualdade, por que a liberdade são categorias jurídicas e a fraternidade não? Né? Por que nós tínhamos a tendência de colocar esse princípio tão fundamental e relegá-lo à moral, à ética, à religião, a outras ciências e não ao direito, se a nossa Constituição, desde o preâmbulo e no artigo 3º, consagra a fraternidade ou a solidariedade, que é uma expressão da fraternidade, como categoria jurídica. Daí porque eu poderia dizer para vocês que me realizei como magistrado, especialmente nos juizados especiais federais e especialmente na Justiça da Conciliação, né? Nesse movimento de autocomposição. Eu fui coordenador dos Juizados Especiais Federais da Primeira Região, 14 unidades da Federação, todo o norte do país, o Maranhão e o Piauí, o meio norte, a Bahia, todo o centro-oeste, com exceção do Mato Grosso do Sul, que ficou com a terceira região, e o continente chamado Minas Gerais. Portanto, eu coordenei essas 14 unidades da federação naquilo que era invisível dentro da sociedade, que são os reclamos daqueles que não têm acesso à justiça, né? E que, portanto, aí me realizei como um juiz pacificador, um juiz construtor da pacificação e um juiz também envolvido com a construção das políticas públicas, não como administrador, mas como pacificador social. Ministro, o senhor sempre é visto hoje, né, até no direito penal, onde a gente tem uma divisão assim, talvez mais clara, né, das posições, alguns mais garantistas, outros, né, menos garantistas, claro, cada um com a sua interpretação. O senhor é visto muito como um julgador humano. Certamente toda essa trajetória do senhor, aproximando-se da população, né, mais diretamente através de juizados especiais, colaborou. Como é que o senhor reencontra o direito penal no STJ? O senhor hoje se considera um penalista? Tem alguma intenção de sair da terceira sessão ou se encontrou em definitivo? Como eu disse para vocês, eu fui um juiz ligado, um profissional do direito ligado ao direito público. Portanto, direito tributário, direito administrativo, direito previdenciário, direito financeiro, direito constitucional, a própria filosofia do direito, eu sempre fui envolvido nessa área. Fui para a Justiça Federal, que trabalhava inicialmente com aquela chamada a elite, né? Dos reclamos sociais, dos reclamos de uma sociedade, e que depois foi introduzida no tecido social, resgatando os juizados especiais federais com as políticas públicas da habitação, da previdência social, da saúde e assim por diante. E isso me fez um juiz mais envolvido com os temas de índole social. Cheguei no STJ, fui para o direito penal e, como disse, tive uma perplexidade, eu tive um espanto a voltar a julgar a matéria da justiça estadual, que é a grande justiça brasileira. A justiça é o verdadeiro juiz que está do lado da população. A Justiça Federal hoje se aproximou com os juizados especiais, né? Hoje também os juízes federais estão ao lado, estão mais próximos do tecido social. E cheguei com uma realidade carcerária que foi declarada pelo Supremo como inconstitucional, o caos inconstitucional. Então, como juiz penal, eu me encantei de poder realizar uma separação entre macrocriminalidade e criminalidade comum. Ser rigoroso na macrocriminalidade, no sentido de que dizer não à impunidade. E, ao mesmo tempo, ficar preocupado com o resgate, com a restauração das relações humanas no sistema carcerário brasileiro. Daí porque comecei a trabalhar com as chamadas APACs,
né, que são os modelos de um sistema carcerário em que a própria comunidade ajuda e as próprias vítimas, a sociedade vítima e o agressor sentam e constroem novos modelos de estabelecimentos penais. Mais de 70 hoje no Brasil, começou em São Bernardo, em São José dos Campos, desculpe, em São Paulo, e hoje mais de 70 estabelecimentos existem nesse sentido. Nós pouco sabemos, nós só publicamos e só fomos atrás de coisas que não são boas. Vamos atrás também de coisas boas, e isso é um exemplo. Chegando no STJ, e hoje já estando há 7 anos na área penal, já tive a oportunidade de sair e ir para o direito público, para a primeira sessão, e não quis. Nem eu quis, nem o ministro Marcelo, que vinha da Justiça Federal também, nem o ministro Joel, mesmo porque a minha formação acadêmica foi em direito constitucional, com um viés relacionado à autocomposição civil e penal. E isso me interessou muito, poder fazer alguma coisa na esfera penal. Hoje, no civil, nós já temos uma cultura da justiça negociada mais consolidada. No penal, está incipiente. Nós estamos construindo, e é essa a minha função enquanto julgador. Se você disse que eu sou um juiz humano, eu não me caracterizo como um juiz punitivista nem garantista, né? Eu pretendo ser um juiz constitucional. Aquilo que o professor André Ramos Tavares, da Universidade de São Paulo, meu queridíssimo professor de doutorado, propõe, que é a construção de um juiz constitucional. Um juiz que acolhe os princípios, que acolhe a ideia de que vivemos, sim, numa sociedade, que essa sociedade seja livre, justa e solidária. Que o nosso constitucionalismo brasileiro alcance o constitucionalismo liberal, o constitucionalismo social e o constitucionalismo fraternal ou altruísta, na dicção do ministro poeta Carlos Aires de Brito, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, que sustenta e que inspira todos nós que somos considerados defensores do constitucionalismo fraternal ou do constitucionalismo global, como a Europa gosta de usar, né? Aquele constitucionalismo que rompe fronteiras e que reconstrói as relações humanas, né? Não é possível que só depois de mais de 200 anos a França, o berço da Revolução Francesa, tenha que ter a Corte Constitucional Francesa declarado inconstitucional o ilícito penal de ajuda humanitária a um agricultor francês que deu ajuda a um imigrante africano que entrou na França pela Itália. Isso somente em 6 de julho de 2018. Lembrem que a Revolução Francesa foi no século XVIII. Portanto, somente no século XXI é que nós alcançamos a possibilidade, no berço da Revolução Francesa, de proclamar que o princípio da solidariedade, o princípio da fraternidade é uma realidade, é uma categoria jurídica, inclusive na esfera penal. Não me considero garantista, não me considero punitivista. Eu me considero um juiz constitucional. E para mim isso basta. Perfeito, ministro. Ministro, o senhor agora, falando de um ponto mais pessoal, né? O senhor é um jurista completo, né? Trabalha no serviço público há décadas, tem uma vida acadêmica consolidada, concilia tudo isso e ainda tem a família, né? Também muito bonita, casada há décadas, né? Quantos anos casado? Estou casado há 34 anos 3 e filhos. namoro há 38 anos com a mesma mulher, a minha mulher, né? E tenho 3 filhos, um é casado, tenho uma neta, uma nora linda, uma neta belíssima, né? Que eu adoro, que tem 5 meses de idade, vai fazer 6 meses de idade, e tenho 3 filhos maravilhosos que têm muitos defeitos, mas têm inúmeras qualidades, né? E as qualidades são maiores do que os defeitos deles, graças a Deus. É sinal de que a gente tem feito aquilo que nós nos propusemos há 34 anos atrás, de constituir uma família, né? Tenho uma vida familiar e religiosa, né? Nós somos católicos, apostólicos, romanos, e sustentamos sim o ecumenismo e sustentamos sim a unidade entre os povos, o respeito às diferenças, o respeito e a alteridade, aquilo que faz com que a fraternidade seja universal. A minha pergunta com tudo isso seria a seguinte, ministro: como conciliar tanta coisa feito por tantos anos? Qual o segredo? Na verdade, eu tô desde 1982, eu sou servidor público, né? Eu fui
servidor público, eu fui advogado público, eu fui juiz de direito, fui juiz federal e desde 1982 estou fazendo este ano 40 anos de trabalho e tenho 58 anos de idade, né? Eu conciliei levando tudo com muita objetividade, né? Na verdade, a gente tinha que, em primeiro lugar, saber que só se vence pelo estudo, pela educação, e que, portanto, eu tinha que trabalhar para me sustentar minha família. Casei muito cedo, com 23 anos já era casado, com 26 já era pai, 28 já era juiz federal, né? E tive que me organizar com o tempo e tendo tempo também para minha família. Isso não é não tem uma fórmula mágica, né? Você tem que construir, se dedicar ao seu objetivo, né? Eu me dediquei ao objetivo, o mundo mudou muito, a concorrência hoje nos concursos é enorme, né? E, portanto, eu sei das dificuldades. Na minha época, nós éramos um número menor de pessoas na área do direito, hoje explodiu, né? Mas a gente tem que se dedicar e formatar horários, né? Estude pelo menos 2 horas por dia na sua vida, trabalhe, porque o trabalho dignifica realmente a vida humana, a gente se sente útil, né? E consegue ter, e não tenha como objetivo ter. Tenha como objetivo ser e ser feliz, né? A busca da felicidade é uma arte, né? Eu estou em busca dela, né? Até hoje, com 58 anos de idade, acho que se chegar a 90, 100, vou continuar tendo também a busca da felicidade. E nessa busca da felicidade não se faz sem esse princípio esquecido, que é o princípio, a categoria não só da liberdade, da igualdade, mas da fraternidade, que é o objeto de estudo meu na academia. Perfeito, ministro. Agora umas perguntinhas rápidas, o senhor responde em poucas palavras. Quem é o seu ídolo no direito, ministro? Quem foi o maior que te inspirou nessa trajetória toda? O meu ídolo na academia, foi Alberto José Tavares Vieira da Silva, primeiro juiz federal substituto do Maranhão, né, e primeiro presidente do TRF da primeira região. E melhor livro jurídico que o senhor já leu? Um livro que fez diferença na sua formação jurídica, gostaria de reler? Os Princípios Básicos de Direito Penal, de Francisco de Assis Toledo. E não jurídica, ministro? A Tirania do Mérito. Dia mais emocionante da carreira do senhor? Posse no STJ? Não, eu acho que o dia mais emocionante da minha carreira foi o dia que eu tomei posse como juiz de direito do Distrito Federal e Territórios, em 1992. Bom, ministro. Obrigado. 12 de junho, dia dos namorados. Ministro, obrigado por essa conversa, obrigado pela aula, obrigado pela generosidade sempre. Que Deus te abençoe. Eu é que agradeço e quero dizer que hoje estar no STJ é uma honra enorme e é o Tribunal da Cidadania. Mas quando você me perguntou qual o dia mais marcante da minha carreira, foi o início da magistratura, que foi a carreira que eu escolhi aos 21 anos, que eu disse que eu iria ser magistrado e consegui, mas depois de ser advogado público, chegar à magistratura, né, e poder fazer esse papel, esse trabalho que eu tenho feito há 30 anos. Bom, ministro, muito obrigado. Obrigado.